Oi, gente, meu nome é Lorena. Quer dizer, a maioria já me conhece, né? E sabe mais ou menos da minha história. E eu vim aqui pra contar mais um pouco dela pra vocês. Porque, tipo assim, eu queria fazer um canal e eu não sabia qual tema. E aí eu pensei o que eu tinha de diferente, né? Pedi opiniões também de algumas pessoas. E elas falaram que seria legal eu falar disso também. Eu tenho uma doença que eu trato há mais ou menos 10 anos e não tem cura, tá? Não é câncer. É, é uma história muito longa, como eu disse, são 10 anos. E eu vou dividir, eu vou falar um pouco em cada vídeo, porque senão vai ficar muito grande. E hoje eu vou falar mais ou menos o que me falaram que seria bom no começo, né? Pra vocês saberem. Eu tenho. Vou fazer 21 anos mês que vem. Não sou. Gente, eu tô fazendo a primeira vez na vida gravando vídeo. Eu tô super nervosa e eu sou muito tímida pra isso. E não sei se eu vou. Sabe? Não gosto. Não, não sei se eu vou achar o vídeo legal depois pra postar. Pode ser que eu apague várias vezes. Porque eu tenho um certo problema com autoestima. E então me deem um. Eu sou café com leite nisso. Se eu errar, se eu falar alguma coisa assim, sei lá. Se eu fazer isso que eu faço, sabe, parar de falar às vezes pra pensar, acontece. Porque eu sou esquecida. Continuando. Vou fazer 21 anos, eu tenho 20, vou fazer 21 mês que vem, então eu já antecipo. Eu moro com meu pai, minha mãe e meu irmão. Como eu falei, meu nome é Lorena. E eu tenho uma doença que não é câncer. Mas eu tô pensando como é que eu vou explicar pra vocês. São. Não chega a ser câncer, porque existe tumor maligno e tumor benigno. E o maligno é o câncer. O meu é o benigno. E a diferença deles é que o maligno, que é o que torna o tumor câncer, ele dá metástase, sabe? Vai, por exemplo, eu tive um no abdômen e depois de um tempo ele foi pra cabeça, foi pro pé, sabe? Ele vai pra outros lugares. O meu, ele tem essa. A única diferença é essa. Ele fica na zona dele. A minha zona é abdominal, onde eu tenho, né? E eu tenho 4 tumores nesse lugar. Não é metástase, porque ele fica nessa área abdominal. Ele se divide, mas só nessa área. E o que é bom, né? Mas ele tem todo o resto que o câncer tem. Ele é agressivo, ele é. Eu fui desenganada várias vezes. Não tem tratamento, não tem cura. Principalmente porque o meu, ele é um tumor que é raro. Quando eu descobri, há 10 anos atrás, eu fiquei quase 2 anos, assim, eu descobri porque eu, em 2008, mais ou menos, eu descobri que eu fiz um. Ó, errei, tá vendo? Eu fiz uma cirurgia de apendicite, coisa normal de criança. E depois da cirurgia fui pra casa normal, se passar uns 2 anos mais ou menos. Mais de 2 anos. Quando foi em outubro de 2010, eu comecei a ficar com a minha barriga grande, inchada e dura. Como se tivesse uma coisa aqui dentro mesmo. E foi exatamente no local onde eu tinha cicatriz da apendicite. Então a minha mãe me levou pro meu médico, pro cirurgião lá da Pronto Baby, que fez a cirurgia de apendicite, pra ver o que ele achava. Ó, eu fico toda hora me consertando. E ele não sabia o que era também e resolveu operar. Ele abriu de novo pra ver o que era. E quando ele abriu, ele deu de cara com um tumor que tava grande, tinha uns 16 centímetros, se eu não me engano. E ele
disse que não sabia mexer naquilo, então ele fechou, fez uma biópsia, falou pra minha mãe procurar alguém mais especializado. Hoje em dia a Pronto Baby também trata de câncer, tumor, essas coisas assim. Faz tratamento oncológico. Mas naquela época não. Por mais, por melhor que fosse o médico que me atendeu, que eu adorava ele, não, ele, graças a Deus, ele não foi egoísta e falou, olha, eu não posso mexer, eu não tenho experiência pra isso, sabe? Porque a situação era muito pior do que a gente imaginava. Depois a gente descobriu, né? Então ele fechou, fez uma biópsia e mandou eu procurar um médico especialista nisso. E aí eu e a minha mãe, meu pai, começamos a procurar especialistas, né? Eu lembro que nesse dia que a gente descobriu isso, aí depois saiu, não, foi quando saiu a biópsia. Tá vendo? Eu me enrolo um pouco. Porque eu era uma criança, gente. Quando sai, eu sei as coisas de tanto a minha mãe contar, sabe? Quando saiu a biópsia, eu me lembro de uma, não lembro em que momento a gente entrou no carro assim que a gente descobriu a situação. Eu lembro que a gente entrou no carro e todo mundo chorou, sabe? Todo mundo, meu irmão não tava. Mas eu, minha mãe e meu pai, a gente chorou muito porque, pra quem não sabe, tem muita gente que não sabe, eu tinha acabado de perder minha avó de câncer. Minha avó lutou, ela descobriu a doença muito tarde. Na verdade, eu acho que ela descobriu cedo, que eu não lembro direito. Mas, pelo que eu me lembro, ela descobriu cedo. Não, ela descobriu tarde. E aí, por isso, não tinha muito mais o que fazer. E eu lembro que quando todo mundo descobriu, assim, eu, as crianças, assim, a gente estava viajando na casa da minha tia, em Brasília. E aí, a minha avó, de vez em quando, passava mal e tal. Já tava muito magrinha, mas eu, como era criança, não ligava muito nessas coisas, sabe? E aí depois, quando a gente tava voltando de viagem, que a gente descobriu que falou, ó, a vovó tá doente, não sei o quê. E começou a internar, a operar, fazer várias coisas assim, sabe? Coisas de tratamento do câncer mesmo. Eu lembro que foi muito doído. Eu lembro da minha tia que veio pra cá cuidar dela. Eu lembro da minha mãe que veio pra cá cuidar dela, sabe? A minha mãe se mudou pra cá praticamente. Eu ficava aqui com o Danilo ajudando também, sabe? E a minha tia, que morava longe. Essa época a minha tia tava um pouquinho depois, a minha tia tava morando em Londres. Não. Foi? Agora eu não lembro onde a minha tia tava, mas eu lembro que a minha. Eu vou me emocionar em alguns momentos. Mas eu lembro que ela veio, porque a minha tia não tava no Rio, eu lembro disso. A minha tia há muito tempo não mora no Rio. Morou agora, na verdade. E aí. Peraí. E aí. Fiz a maquiagem pra chorar. Legal, hein, Lorena? E aí eu lembro que todo mundo se mudou ao prol dela. Eu lembro do meu avô sofrendo muito. E o meu avô tava doente, ficou doente nessa época que eu descobri também. Então eu tava com meu avô, que eram as pessoas assim que ficavam comigo o tempo todo. Sabe? Um dia eu conto a história da minha avó mais completa. Mas a gente chorou por tudo que estava acontecendo, por tudo que tinha acontecido e por medo do que poderia vir, sabe? Foi muito, muito, muito tenso. Eu lembro, eu não lembro, eu lembro vagamente, mas eu lembro que eu também chorei e eu nem sabia direito o que estava acontecendo. Sabia que era uma coisa ruim, mas eu senti, chorava, mas eu sabia, o problema era esse. Eu sabia que era uma coisa ruim, sabe? Eu sabia que era a mesma coisa que minha avó tinha tido. E na minha cabeça eu pensava, poxa, quer dizer, pensava isso até, sei lá, uns 5 anos atrás. Pensava, poxa, eu conhecia outras pessoas também que não eram a minha avó, que tinham feito tratamento disso, tinham tratado câncer e tinham morrido. Então, na minha cabeça, qualquer pessoa que tinha aquela doença já ia morrer. Então, e eu lembrava de tudo que a minha avó tinha passado e eu pensava, caraca, a minha avó passou por tudo isso, sofreu pra caraca, pra quê? Pra no final ela ir embora, sabe? E
E eu pensava, eu também vou passar pela mesma coisa, sabe? O meu medo. Porque eu não sou tão forte quanto a minha avó era. Eu não me sentia tão forte quanto a minha avó era. Sabe? Pra mim, era tipo assim, esse intento da minha morte. E é isso, gente. Eu vou contar aos pouquinhos, porque tem muitas histórias no meio. Uma vez eu inventei de contar, sabe? Toda a história. Sempre que eu invento de contar toda a história pra alguém, agora eu tenho feito resumos. E por isso que muita gente não sabe realmente o que acontece. Mas no começo eu contava minha história toda. Demorava horas, sabe? Eu não vou ficar aqui contando horas, já deu 10 minutos, quase 11 minutos. Então eu vou fechar aqui e depois no próximo vídeo eu continuo contando.